Salve, rapaziadinha, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Já beberam água hoje? Primeiramente, antes de assistir o vídeo, arruma essa postura, que eu sei que você tá parecendo o S da Sadia, e vamos lá pro vídeo. Esse manhwa aqui tá fazendo o maior sucesso lá na gringa. Imagina que o apocalipse aconteceu. Monstros estão aparecendo em todas as partes, mas você tem um sistema só seu que te permite virar um recluso supremo. Ou seja, você mora num apartamento sozinho, e à medida que você evolui, você pode pegar mais recursos e ficar ainda mais forte, tendo literalmente suprimentos infinitos. O que você faria? Você salvaria sua família? Convidaria seus amigos para morarem com você? E esse é o dilema do nosso prota. Então bora pro vídeo para saber o que ele fez. Um dia, o mundo de repente chegou ao fim. Pandemia, guerra, declínio econômico e escassez de alimentos. Esses presságios sombrios apareceram. Mas quem deu o golpe final no caixão da humanidade não foi a própria humanidade. Os responsáveis pelo fim da humanidade foram personagens de jogos, os monstros. E o que aconteceu depois era bem previsível. Assim como em novels, meta-humanos com habilidades especiais apareceram. No entanto, havia algo diferente entre as novels e a realidade. Os meta-humanos não eram poderosos o suficiente para acabar com o apocalipse. O manhwa começa com alguém comendo salgadinho, e a gente vê que é nosso protagonista. E ele já tá dizendo, sim, o mundo ainda não acabou completamente. Isso porque eu ainda tô vivendo normalmente. Mas ele fala que ele tá totalmente sozinho. E ainda diz que ele é o único vivendo nesse apartamento de 100 metros quadrados. A mãe dele, o pai dele, o avô, a avó, todos estão lá fora. E ele diz que o pai dele decidiu comprar este lugar por fim. Ele disse que foi comprado com um empréstimo total de 200 milhões de won do banco. E o único motivo dele estar lá não é porque ele nasceu rico. É porque alguém precisava morar durante 2 anos na casa antes que eles pudessem desfrutar dos benefícios fiscais da compra. E era por isso que ele estava vivendo nesse lugar. E ele ficou preso aqui depois que aconteceu o apocalipse. O prota olha pro celular dele e vê que ele não tem internet. E ele já fica totalmente entediado. Mas então ele ouve um barulho muito agudo. E quando ele olha pela janela, ele vê um pássaro gigante se aproximando. Mas esse pássaro gigante é na verdade um monstro, que já vai atacando o prota. O prota já fica todo desesperado, falando, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E quando o monstro ia bater na parede, parecendo que não tinha mais fim pro nosso prota, e ele já tava gritando, simplesmente nada acontece. Porque uma janela do sistema abre e fala, um sujeito sem permissão está tentando entrar. E o sistema já aparece e diz, ninguém pode entrar na casa sem a permissão do governante. Nosso prota já fica aliviado, falando, ufa. Então já começa as explicações com ele dizendo, sim, o motivo de eu ter sobrevivido até agora é por causa dessa habilidade. Então já vai mostrando um flashback dele tentando abrir a porta e não conseguindo, e ele ficando muito bravo, falando, fala sério, mas que bosta, maldição. E ele começa a explicar. Depois que o mundo enfrentou seu fim, graças a essa habilidade maldita que me protege, eu estou completamente preso nessa casa. Então mostra nosso próprio sentado, todo triste, com a informação do sistema. O recluso supremo não pode sair de casa. O prota já fica totalmente bravo, o recluso supremo é meu... Droga, eu não posso fazer nada. Então ele começa a falar, mas o problema é a comida. A minha geladeira parou de funcionar desde ontem à noite quando acabou a eletricidade. Eu tava só sobrevivendo comendo os acompanhamentos da geladeira. Mas esses também não vão durar muito. E droga, só me restam alguns pacotes de miojo. Então quando ele olha pro sistema, aparece. Você caçou um Calican nível 23. E você obteve uma quantidade de XP enorme. O nível da sua habilidade aumentou. O prota olha pra tela meio que sem entender nada. Falou, como assim eu cacei? Eu não fiz nada. Mas quando ele olha pra baixo do seu apartamento, ele vê que aquele pássaro que bateu no apartamento caiu lá embaixo. E vários goblins começaram a caçar ele. O prota ele já fica meio nervoso. E já chega à conclusão. Eu acabei caçando ele porque ele colidiu com a minha casa. Então o sistema já aparece. Você obteve uma nova habilidade. E um loot próximo atendeu os requisitos. Calculando o loot. E o prota já fica confuso. O quê? E do nada, os goblins começam a gritar. E ele fica, por que será que eles estão agindo assim de repente? E já vai mostrando vários goblins gritando. Enquanto isso, aparece o sistema dizendo, o cálculo do loot foi concluído. 2.203.241 won foram depositados na carteira do recluso supremo. O prota já fica, mas o que isso aqui significa? E a luz do seu apartamento de repente volta. Ele já olha pra trás e fala, o quê? A eletricidade voltou? E aparece mais uma das habilidades do prota. Declaração de casa. Ninguém pode entrar na casa do governante sem a permissão do governante. E aparece a outra skill que ele tinha ganhado.
preservação da dignidade. Para preservar sua dignidade, metade das funções da sua casa será restaurada. O prota já fica, as funções de casa foram restauradas, e ele fica extremamente feliz com isso. Já vai abrindo a geladeira para ver se está funcionando mesmo. Então ele já abre uma torneira e ele vê que tem água, ele vê que tem energia elétrica e já vai ficando totalmente feliz. E já vai dizendo, nossa, mas tudo tá funcionando como antes, é como o mundo não tivesse acabado, e fica totalmente feliz. Então ele fala, será que a internet também voltou? Mas quando ele olha pro celular, infelizmente ele ainda tá sem conexão. Depois disso, o prota ainda tem uma ideia. Ele liga seu computador e ele começa a ver várias fotos dele com sua família. Dele pequeno, dele adulto, dele tendo festa de aniversário. Ele já vai ficando totalmente triste, dizendo, eu preciso trazer minha família pra cá de qualquer jeito. Não, eu devo fazer isso. Então o sistema aparece já com uma nova skill pra ele. Recluso Supremo. Loja nível 1. Você pode comprar itens listados na loja pelos preços originais. E o prota já fica, ué, loja? Como assim? O sistema já diz, você gostaria de listar o seu primeiro item? O prota já fica todo confuso. Ele fala, nossa, mas isso aqui aparece o quanto de dinheiro eu tenho, mas parece estar conectado com minha carteira do recluso. Ele então tem uma ideia, ele já vai abrir na janela, mas quando ele vai colocar o pé pra fora, o sistema já aparece e diz, o recluso supremo não pode sair de casa. O prota já vai dizendo, bom, como eu pensei ainda não funcionou. Mesmo com meu nível de habilidade, eu ainda não consigo sair. Mas ele já começa a pensar e fala, bom, mas uma coisa é certa, se eu caçar monstros, meu nível aumenta e eu ganho uma nova habilidade. E já complementa falando que talvez se ele subir mais de nível, ele consiga uma habilidade que permita ele sair de casa. Mas já se questiona, mas como que eu vou matar os monstros nesse estado? E ele já fala que é difícil esperar uma situação como antes aconteça novamente. Então ele diz, espera, eu acho que eu posso conseguir pegar esses goblins por enquanto. Então ele se prepara para fazer um teste. Ele vai até a janela, pega uma garrafa com água e joga ela pela janela. E ela sai voando em alta velocidade. Ele já fica todo feliz, ele falou, ótimo, funciona. Eu posso jogar itens pra fora da minha casa. Então, nesse caso, ele já vai pegando 2 pesos de academia. Mas quando ele olha pra baixo, ele vê que uma situação bem ruim está acontecendo. Ele vê que os goblins estão indo embora, porque eles já pegaram carne o suficiente do outro monstro que tinha morrido. O prota já vai ficando desesperado. E já vai falando, ei, não fujam. Então ele já vai se preparando e taca o peso. Falando, por favor, não erra, por favor, não erra. E pum! Cai um peso bem na cabeça do Goblin, mandando ele de F instantaneamente. Todos os Goblins ficam confusos olhando, falando, Ao mesmo tempo, o Prota aparece falando, ai, eu acho que eu me ferrei. Esses Goblins vão vir com tudo em cima de mim. Então ele olha pro lado e fala, bom, agora só me resta 1 peso. E ele já fica pensando, e agora, o que eu faço? Eu não tenho mais nada que eu possa usar contra eles. E eu não sou forte o suficiente pra jogar uma TV ou computador. Então ele já vê que os Goblins estão se reunindo no pé do apartamento. E estão bem bravos aparentemente. Nosso prota começa a entrar em desespero. Mas logo depois ele se acalma e fala, espera, isso não é tão ruim. Nessa distância, eu acho que eu consigo acertar todos eles. Então ele já começa a pensar e fala, abrir loja. E ele já vai clicando em listar item. O sistema diz, você deseja listar esse item? Ele fala sim. Então o sistema começa a escanear o peso. E já vai falando, isso aqui é um peso clássico, de aproximadamente 3 quilos. E ele foi listado. E o mesmo peso já aparece na loja do sistema, falando que ele é um peso clássico de 3 quilos, de aproximadamente 16.990 won. E o Prota diz, esse é o mesmo preço que eu comprei ele online. Ah, então eu acho que eu entendi. Então a taxa de mercado é igual de antes do fim do mundo. E o sistema já aparece dizendo, você deseja comprar o item? E ele já fala, sim, quero comprar. E na frente dele, como um passe de mágica, aparece outro peso igualzinho do que ele tinha comprado. E ele já fica todo alegre falando, funcionou. E ele já fala, ótimo, agora eu tenho pesos infinitos. E ele já vai tacando outro peso. E já vai pegando na cabeça de outro Goblin, já vai mandando ele de F também. E o sistema já diz, você caçou um Goblin de nível 7, você ganhou XP. 3.345 wons foram depositados na carteira do Recluso Supremo. Ele já fala, boa, é isso aí. Os outros Goblins já estão lá embaixo sem entender nada, sem saber como que o colega deles foi de F. Então, quando eles menos esperavam, outro peso já vem descendo numa velocidade incrível. E já vai atingindo tudo lá embaixo. O Prota fica meio chateado porque ele errou, mas ele já compra mais 3 conjuntos de peso de 3 quilos. E ao mesmo tempo ele já vai tacando lá embaixo sem dó nem piedade. E já vai acertando vários Goblins e fazendo eles irem de F. Então o sistema diz que o nível dele aumentou e ele ganhou ainda uma nova habilidade. E ele diz, incrível, isso aqui é muito bom. E então, aparece a nova habilidade do protagonista. Armazenamento de nível 1.
uma dimensão alternativa usada para armazenar itens. E ele diz, bom, dessa vez é um armazenamento. E já vai falando, abrir armazenamento. O sistema diz, você deseja colocar isso no armazenamento? Ele diz que sim, e já coloca o peso de 3 kg lá dentro. Outro aviso do sistema aparece, você deseja invocar esse item? Ele diz que sim também, e como um passe de mágica, o peso aparece na mão dele na mesma hora. Ele diz, ótimo, então eu posso invocar itens do armazenamento para qualquer lugar que eu quiser. E ele diz, então é nesse caso... Ele se posiciona na janela e diz abrir armazenamento. E já vai invocando vários pesos de 3 kg para eles simplesmente caírem em queda livre em cima dos goblins. E os pesos vão caindo, mas quando os goblins olham para cima eles não entendem nada, vendo aquela chuva de peso caindo em cima deles. Os goblins nem tiveram chance, nem viram de onde veio o golpe. E já vai aparecendo uma quantidade absurda de avisos na tela, falando que ele ganhou uma quantidade bem grande de experiência. E que 54.660 ONs foram depositados na carteira dele. E o sistema aparece e diz, você deseja listar alguns itens adicionais? E ele já vai falando que sim, todo alegre também. E na cena seguinte já vai mostrando que ele colocou vários itens na sua loja do recluso. Ele também diz que colocou os pesos que ele usou para derrotar os goblins, assim como vários mantimentos e itens de necessidade diária. De repente aparece um alerta do sistema, falando que um pouco do dinheiro dele foi deduzido. E ele já fica se perguntando, ué, eu perdi um ON? Mas não custa nada manter a preservação de dignidade, não é? Então ele já pensa, bom, eu acho que as contas de gás e água devem ser culpa da geladeira. Isso é problemático. E já vai falando, droga, malditos goblins. E ele diz que depois que ele derrotou aqueles goblins, jogando os pesos neles, eles já fugiram e abandonaram seu antigo lar. E desde aquele dia ele só conseguiu capturar mais 2 deles. E ele já vai falando que ele precisa caçar outra criatura rapidamente. Mas o que será que ele pode caçar? Então ele olha pro chão e já vê a carcaça daquele pássaro gigante. Mas ao mesmo tempo ele não vê nenhum monstro por perto. Então ele diz que precisa encontrar outro método. Ele já olha pro céu e já fala, nossa, será que eu vou ter sorte de novo pra algum daqueles pássaros estúpidos passarem por aqui de novo? Então, de repente, ele olha e já vê um se aproximando. E ele fala, aquilo é um Calican. E já vai ficando todo feliz falando, Deus não me abandonou. Então ele prepara uma engenhoca com um tipo de espelho para chamar a atenção do Calican. Ele foi bem inteligente da parte do Prota na real, porque ele usou aquele espelho para bater a luz no olho do bicho e chamar a atenção dele. E o monstro, que não é bobo nem nada, quando viu o humano dando sopa ali, já quis atacar. O Prota já fica aliviado, falando que funcionou. Então o pássaro gigante vem na direção do Prota, mas como sabemos, a barreira impede dele de chegar lá. E ele já bate com força na barreira de novo. O Prota já fica todo feliz, falando que nesse ritmo é sucesso garantido. Definitivamente eu vou subir de nível se eu conseguir matar essa coisa. Mas então, do nada, o monstro já some do campo de visão do Prota. E ele já fica todo confuso. Fala, o quê? O que é isso? O que será que aconteceu? E quando ele olha pra cima, o pássaro simplesmente tá na varanda da casa de cima, que provavelmente não tem proteção do sistema. E ele já diz, mas nem ferrando. E o monstro já tá todo bravo indo tentar capturar o Prota. E o Prota já fica totalmente em choque, achando que agora que ele vai partir pra uma melhor. Então o monstro se prepara para atacar, mas felizmente ele é protegido pelo sistema, que já manda mensagem novamente. Uma entidade não autorizada está tentando entrar. E o pássaro é insistente, ele vai bicando cada vez mais tentando quebrar a barreira. O Prota já vai ficando totalmente em choque, e alguns pensamentos já começam a passar pela cabeça dele. Ele realmente não vai atravessar, né? Mas e se ele atravessar? O que eu faço? Então ele fala que ele precisa tomar uma decisão. E ele já vai falando, abrir loja. E ele começa a ver todos os itens que ele tem listado. E ele começa a pensar, bom, pelo que eu observei até agora, o cálculo de experiência só acontece se o corpo ele estiver por perto. Então eu preciso caçar esse monstro aqui de perto. E ele diz que nem todos os goblins valeram de XP pra ele, porque vários goblins pegaram os corpos de outros e levaram embora. Então os corpos não contaram como loot. Então ele diz, em outras palavras, se a distância ultrapassar um certo limite, o cálculo do loot não ocorre e eu não ganho experiência nenhuma. E ele fala, eu não posso deixar isso acontecer. Enquanto isso, o monstro tá incessantemente ainda batendo na casa. E ele já vai pensando, será que tem alguma maneira de atacar ele e acabar com ele de uma vez só? Em um único golpe? Então ele já começa a pensar e olha um dos itens. Óleo de soja, 900 ml. E ele já fala, então é isso. E já fala, comprar 10 garrafas de óleo. E as garrafas já aparecem na frente dele. O Prota já pega o óleo e sai em disparada, pondo um monte delas em uma panela. Então ele liga o fogão para ir esquentando o óleo. Enquanto isso, ele amarra um pedaço de pano e um pedaço de madeira. E ele usa esse pano para mergulhar no óleo quente também. Eu acho que para fazer uma tocha, uma fogueira, alguma coisa assim. E ele já vai falando, abrir loja. E aqui, galera, nosso Prota foi simplesmente genial, tá? O sistema pergunta, você quer listar esse item? Ele fala que sim. Mas quando a gente vai ver o item que ele tá listando, ele está listando o óleo fervendo.
É genial. Ou então o Prota pega o isqueiro e já vai acendendo o pano que ele molhou no óleo. Enquanto isso, a gente vê que o monstro ainda tá na varanda da parte de cima da casa do Prota. O Prota já vai se aproximando com a fogueira na mão. E quando ele chega perto o suficiente do monstro, ele já diz: invocar óleo! Então, ele invoca o óleo fervendo em cima da cabeça do monstro, fazendo ele gritar de dor. E enquanto o monstro estava todo coberto de óleo, o Prota já pega a sua lança de fogo e já vai tacando no monstro. E por causa do óleo fervendo, o monstro já fica totalmente em chamas. Sem nem entender nada. Prota já fica todo feliz falando que funcionou. Enquanto isso, ele observa o monstro caindo dos andares do prédio. Mas mesmo assim, o Prota estava todo apreensivo, não sabendo se o monstro ia morrer ou não. Mas então, o monstro simplesmente se espatifou no andar de baixo. E uma mensagem do sistema apareceu. Você derrotou com sucesso um Calican level 27. Você obteve uma enorme quantidade de experiência. O nível da sua habilidade aumentou. E você obteve uma nova habilidade. E também aparece outra mensagem. Um loot nas proximidades atendeu os requisitos, calculando. E já aparece que 9.347.487 won foram depositados na carteira do Recluso Supremo. E ele já fica, 9 milhões? Isso aqui não é demais? E outra mensagem do sistema aparece. Os requisitos foram atendidos. A expansão do território da casa começou. Então começa um tremor muito forte. E nosso Prota já vai falando, o que é isso? O que tá acontecendo? Então os olhos do Prota já vão ficando negros. E tudo ao seu redor parece ficar totalmente mais lento. O Prota já vai sentindo uma dor e uma agonia terrível. E o espaço que era protegido pelo sistema começou a expandir e expandir muito. E então aparece uma família, provavelmente são vizinhos do Prota. E o Prota já consegue senti-los por causa do seu sistema. E ele já vai falando, pessoas? São os vizinhos do bloco do lado? Por causa do poder, o Prota parece que tá bem agoniado. E ele já vai falando de novo, o que tá acontecendo? São pessoas. Mas... Então os olhos do Prota já voltam a ficar normal. E ele já vai sentindo uma dor terrível. E já vai se perguntando, mas o que foi aquilo? Então vai aparecendo a foto e o nome dos seus vizinhos. Dizendo que um é o marido, a outra é a esposa e os dois são filhos. E então, o sistema já abre e fala, você descobriu seres que atendem aos requisitos para se tornarem cidadãos. Deseja conceder cidadania a eles? O Prota já começa a andar meio inquieto. E ele se pergunta, o que acontecerá se eu não conceder a cidadania? E o sistema já responde, seres que não recebem a cidadania serão expulsos da casa. Tem certeza que não deseja conceder a cidadania para tais pessoas? Então ele começa a pensar, se eu não conceder a cidadania, eles vão ficar expostos à ameaça dos monstros. Então ele diz, conceda a cidadania aos 4. E o sistema já diz que os 4 receberão a cidadania. O Prota já fica satisfeito e diz, ótimo, então pode ser que eu tenha desbloqueado outras habilidades. A primeira habilidade que o Prota ganhou depois de derrotar o monstro foi os Olhos Supremos de nível 1, que diz, nada dentro da casa pode escapar dos seus olhos. Então ele já vai se perguntando, será que eu tenho alguma coisa relacionada aos cidadãos? E ele vê que uma das partes do sistema tem uma parte chamada gerenciamento de cidadania. E ele diz, aqui está. E ele consegue ver todos os cidadãos que ele gere, assim como seus níveis e pontos de confiança nele. E ele diz que a população atual é de 4 de 600. O Prota já vai ficando impressionado, 600 pessoas? Não é gente demais? Então ele começa a ver mais funcionalidades do sistema, que ele pode dar missões, ele pode expulsar, e ele já começa a falar taxa de dinheiro, experiência, distribuição, e ele já vai entendendo que o tanto de XP e dinheiro que os cidadãos ganharem vão compartilhar com ele, e ele fala que pode controlar até o quanto ele quer, e ele já vai ficando todo feliz, falando, então é assim que eu vou ficar mais forte? E ele se questiona, então eu posso dar uma missão pra ele? Vamos ver. E ele já fica impressionado, que ele pode preencher os detalhes da missão. E ele já dá a primeira missão para um dos seus cidadãos. Casse um Goblin. O tempo limite é de 168 horas, 0 minutos e 0 segundos. A recompensa é uma pequena quantidade de XP. E a penalidade por falha, nenhuma. O sistema já diz, você deseja conceder essa missão? Então o Prota já começa a pensar, vai ter uma recompensa bem básica, mas até onde eu posso ir com a penalidade? Então ele já diz, edite a penalidade por falha, morte. Então o sistema já altera, penalidade por falha, morte. Deseja conceder essa missão? E o Prota já vai falando, não quero conceder não. E o sistema já diz que ele cancelou a solicitação. O Prota já fica todo pensativo e já vai falando, se eu quiser eu posso mandar de F todos os meus cidadãos a qualquer momento. E já vai pensando como a habilidade dele é bem poderosa. Ele já começa a se questionar o que ele faz agora. E então usa sua habilidade Olhos Supremos novamente. E com essa habilidade, tudo que está no campo do sistema ele consegue ver. E então ele começou a espiar a família da casa do lado, onde a esposa começa a falar, querido, o que a gente vai fazer agora? E ele responde, eu preciso sair, pelo menos para conseguir água. Quero que você fique aqui com as crianças e espere. E ela já diz, não, você não pode ir, isso é muito perigoso.
E ele complementa falando que sabe, mas não tem escolha. E ela se questiona se algum lugar ainda tem água. Ele fala que quer ir em uma loja de conveniência que tem por perto. E que é uma loja bem grande, então deve ter alguma coisa por lá. Enquanto isso, as filhas dele já estão falando: mãe, eu tô com sede. E o pai já fica totalmente em choque sem saber o que fazer. Sabendo que vai precisar ir lá fora, mas tem muitos monstros. Então ele já chega para a esposa e diz: você confia em mim, certo? Eu vou trazer algo de volta, então espere aqui por mim. A esposa não quer que ele vá, mas pelas circunstâncias ela não tem o que fazer, então ela fica quieta com uma cara triste. E o Prota já vai falando: desativar olhos supremos. Ele diz que a situação tá bem pior do que ele pensava, então ele abre a loja. E o Prota já pensa que seria ótimo se ele tivesse mais capacidade de armazenar mais coisas. E ele já abre a janela de habilidades dele. Então ele nota que ele tem pontos para gastar em suas habilidades. E o sistema já fala: deseja aumentar o nível da sua loja do Recluso Supremo? E ele diz que sim. O sistema já fala: a loja do Recluso Supremo agora é nível 2. E o número de itens que pode ser listados foi aumentado para 20. E um desconto de 10% foi aplicado aos preços de todos os itens. O Prota já fica todo feliz falando: olha, isso aqui é bom, hein? Mas ele já pensa: bom, eu tenho 2 pontos restantes. E ele diz que é melhor investir na loja e na preservação de dignidade. E ele fala que pode encontrar ainda mais cidadãos a partir de agora. Uma mensagem do sistema já aparece falando: agora sua loja do Recluso Supremo é nível 3. O número de itens que pode ser listados agora aumentou para 4. E você agora possui funções de restaurar itens. E ele já diz: uma função que pode restaurar itens antigos e torná-los novos. Isso é extremamente bom. Ele: ótimo, valeu a pena aumentar o nível da loja para 3. E ele já vai abrir na loja. E então ele compra algumas águas e tangerinas. E então o sistema já fala: você deseja aumentar o nível da habilidade de preservação da dignidade do Recluso Supremo? Ele diz que sim. E já pensa que se fornecer água e eletricidade ao vizinho, ele pode pedir muitas coisas em troca. O sistema já diz que a preservação da dignidade do Recluso Supremo agora é nível 2. Então ele pode registrar vassalos. O Prota já fica confuso falando: vassalos? Como assim? E enquanto isso a gente vê aquele pai se preparando e ir para a loja de conveniência. Enquanto a esposa dele fala para ele tomar cuidado. E ele diz para eles não se preocuparem, porque ele voltará com certeza. E pede para ela proteger a casa por enquanto. E as crianças falam: você realmente vai sair, pai? E ele diz: sim, eu tenho que ir, porque eu preciso conseguir comida e água pra gente. Mas escutem a sua mãe quando eu estiver fora, tá? A menina já começa a chorar e fala: mas você não pode ir, tem monstros lá fora. E já começa a aparecer um flashback de quando ela e sua irmã estavam brincando na areia quando vários goblins apareceram. E elas saíram correndo. Mas a gente vê que quem salvou elas foram o pai e a mãe delas, que deram tudo para sobreviver fugindo dos goblins. E as duas meninas já começam a chorar, mas a mãe delas fala: parem de chorar, vai ficar tudo bem. E enquanto isso, o pai delas já fala: essa pode ser a última vez que eu vou ver elas. Mas do nada ele já escuta um barulho na porta, e quando ele tá virando pro lado, então uma voz já fala do outro lado da porta: com licença, por favor, abra a porta. E ele já vai questionando: é uma pessoa? E ele começa a pensar: bom, mas também pode ser um monstro, é muito perigoso, no entanto... E a voz já fala: tem alguém aí? Então ele com seu taco de golfe já vai se aproximando da porta. E se pergunta: foi embora? E então a porta se abre com uma luz muito forte. E como ele pensou que era um monstro, ele já vai e abraça sua família falando: não, não! E começa a implorar: por favor, não machuque minha família, não machuque minha família. Então a voz fala: olá, com licença. E quando ele olha, é nosso protagonista que entrou pela porta. E ele já se questiona: quem é você? E ele fala: eu sou o King GR1, eu moro aqui do lado. E já vai falando: eu tenho um pouco de água e tangerinas, então a gente pode conversar um pouco depois que vocês comerem e beberem? O pai já fica todo confuso e fala: hã? O que tá acontecendo? Todo mundo faz uma cara de confuso, sem entender nada. E ele já fala: bom, água e comida eu não tenho motivo para recusar. Essa pessoa pode ser capaz de nos ajudar. Então ele fala: pode entrar. A cena muda e a gente já vê as crianças totalmente apreensivas com o Prota. E ele fala: bom, eu acho que isso é normal. Eu acho que eu causei um choque muito grande neles, né? E ele começa a analisar a casa e já vai falando: cortinas blackout, E ele fala: bom, isso é bem esperto da parte deles na real, já que realmente reduz a chance de ser atacado por monstros. Bom, ele começa a analisar a casa e fala: bom, primeiro a gente tem que colocar aqui um pouco de luz, né? E ele já começa a usar o seu poder como Recluso Supremo e fala: luz. Então a luz da casa acende, sem nem ao menos. O pai da família fala: mas a luz voltou. E o Prota já fala: bom, pra começar, por favor, dá um pouco de água para suas filhas. E ele já vai falando: sim, obrigado. E ele já vai chamando a filha deles e entregando a água. E como elas estão com muita sede, elas tomam tudo bem depressa. Até a mãe das meninas fica em choque, perguntando: vocês estão bem? O que tá acontecendo? O Prota fica encarando por um tempo e pergunta pra uma das meninas: vocês gostam de tangerina? E fala: aqui. E já entrega uma na mão de uma das meninas. E ela agradece. A mãe fala: não, espera isso, Ion, eu vou descascar pra você.
E a menina come toda felizinha. A mãe dela pergunta se estava gostoso e ela fala que sim, toda feliz. E a outra filha fala: mamãe, eu também quero, por favor. E já come também totalmente feliz. O sistema já aparece e fala que todos tiveram sua confiança aumentada. E fala que a confiança de um dos cidadãos atingiu 50. Então a lealdade foi desbloqueada. E então fala que a lealdade da Choi So-yoon ultrapassou 30. E ela atingiu os requisitos para ser registrada como vassala. E o Prota já vai falando: ela cumpriu os requisitos para ser registrada como vassala, mas é muito jovem. E ele fica com uma cara de decepcionado. Ele fala que, diferente dos cidadãos, ele só pode registrar 10 vassalos. E ele precisa que estejam pelo menos no nível da Choi Hyun para que ele realmente possa executar as ordens dele. Ele diz: mas tudo bem, é que sua confiança só está em 31. E ele fala: eu preciso fazer com que ele confie mais em mim. Enquanto isso, o pai das meninas já fala: E o Prota já fala: sim. E ele já vai agradecendo: obrigado, eu não sei como eu posso retribuir a sua bondade. Ele fala: bom, nesse caso, vamos conversar um pouco no corredor. E ele fala: tudo bem, tudo bem. Enquanto isso, os dois já vão pro corredor. E ele fala: você recebeu a cidadania? Sim, sim. Essa janela de notificação. Toda a minha família recebeu isso há uns 30 minutos. E ele fala: teve algo de especial que aconteceu? E ele fala: sim. A gente não conseguiu mover nossos corpos por um tempo. Então eles falam: então eles ficam temporariamente congelados até receberem a cidadania? E ele já vai complementando: Sr. Choi, eu vou ajudá-la a voltar à vida que tinha antes de tudo isso. E ele já fica: o quê? E ele fala: eu posso garantir que os monstros não vão invadir mais a sua casa. E ele fala: isso é possível? Sim, é. Então ele começa a pensar e fala: eu sei que não vai ser de graça, então o que eu preciso fazer? E ele fala: você pode morrer fazendo isso, ainda assim você vai tentar? E ele diz: sim, com certeza eu vou fazer. Antes mesmo de você aparecer, eu já estava tendo que sair para buscar água e comida. Eu já estava colocando a minha vida em risco naquela hora. E o Prota já fica todo feliz, acenando que sim. E ele fala: mas eu vi um taco de golfe agora há pouco. Quanto custou aquilo? E ele responde: eu acho que entre uns 400 e 500 mil won. E ele diz: é muito caro para colocar na loja, eu preciso economizar o dinheiro pro futuro. E ele fala: por que perguntou isso? Não, nada, enfim. E já vai falando: você se lembra do dia que os monstros apareceram? Ele: sim, foi em um fim de semana. Foi realmente horrível aquilo. E ele diz: acho que aqueles que ficaram em casa naquele dia sobreviveram. E ele fala: bom, um único Goblin não possui muita força. E fala que seus níveis também são menores que os de um homem adulto. E ele fala que a verdadeira arma de um Goblin é que eles sempre se movem em grupos. Mas isso também vale para os humanos. E ele fala: bom, eu preciso aumentar meu exército primeiro. E fala: Sr. Choi? Ele responde: sim. E agora em diante, eu quero que você procure sobreviventes junto comigo. Passado um tempo, ele recebe outro anúncio do sistema, falando que mais um cidadão aumentou a sua confiança. E ele fala: nossa, subiu de novo. Então, o Prota fica meio triste e fala: eventualmente conseguirei encontrar meus familiares enquanto continuo aceitando pessoas aos poucos, certo? Então, do nada, ele já vê um barulho muito alto de monstro. E já fica totalmente surpreso quando ele olha para baixo. E vê que são pessoas lutando contra monstros. Mas como ele tá em um lugar muito alto, ele fala que vai ser muito difícil para ele ajudar. Mas enquanto isso, os Goblins já vão atacando as pessoas. E do nada, o rapaz já pega uma bola de beisebol e já vai arremessando. E quando ele arremessa, para surpresa de todo mundo, ele derrota o monstro com uma jogada só. Então o Prota fica extremamente impressionado. Ele fala: o que é isso? Enquanto isso, ele vê uma outra personagem usando arco e flecha. E as flechas são certeiras, dando nenhuma chance para os Goblins. E enquanto isso, outro já se aproxima com um taco de beisebol, mandando todos os outros Goblins pra vala. Os Goblins já ficam desesperados e começam a correr, enquanto o Prota fica vendo de cima todos os heróis reunidos juntos. E do nada, uma das heroínas ela já começa a sentir uma presença sinistra. E ela já vai pegando seu arco e flecha e mirando. Mas quando ela vê, é só o Prota dando um tchauzinho lá de cima da varanda dele. E ele já vai gritando todo bobo: por aqui, por favor, vem aqui. Então ele já escuta um barulho de campainha e já vai falando: eu acho que ele tá aqui. E quando vê, é o Sr. Choi, carregando uma caixa na mão. E ele já vai falando: por favor, entre. Então uma barreira invisível já para ele no meio do caminho. E ele já fica totalmente assustado, falando: o que aconteceu? E o sistema já aparece: não qualificado, você não pode entrar na casa. E o Sr. Choi já se pergunta: não qualificado? O que isso significa? O Prota já fica: então isso... será que ninguém pode entrar na minha casa? Será que só aqueles registrados como meu vassalo podem entrar? Então o Sr. Choi diz: eu trouxe tudo que pode ser usado como uma arma que tá tudo nessa caixa. E ele fala: obrigado. Então quando o Prota abre, vê que tem vários itens. Tem facas, tem uma caixa de ferramentas. E ele já abre a loja e já vai pedindo 5 garrafas de água e 5 pacotes de miojo. E tudo aparece magicamente na frente do Prota, assustando o Sr. Choi também.
Então ele já vai pedindo outro favor pro Sr. Choi. Ele fala, você poderia primeiro colocar isso na entrada? E ele se pergunta, o primeiro andar? Não seria muito perigoso? E ele fala, não, tá tudo bem. Depois de ficar vendo, eu percebi que os goblins só ficam ativos durante o dia. Mas ele já começa a pensar e fala, e também, eu preciso trazer aquelas pessoas lá fora pro meu lado. E eles não terão escolha a não ser me procurar, quando perceberem que eu tenho comida. E ele já vai falando pro Sr. Choi, eu tenho um plano em mente, então por favor, leve isso pra lá. E ele fala, eu tenho mesmo que deixar no primeiro andar e voltar? E ele fala, sim. O Sr. Choi concorda, falou, certo, eu vou lá. Até logo. O Prota então agradece. Então o Prota fica pensando, pior que o Sr. Choi é super gente boa, eu preciso fazer alguma coisa boa pra um cara como ele. E ele já vai falando, abrir janela de missão. E já vai aparecendo pro Sr. Choi também. Falou, o que é isso? E ele fala, se você fizer, poderá ganhar coisas como experiência. E ele já se pergunta, é parecido com subir o nível de um jogo? E ele fala, sim. Para sua informação, você está no nível 9 agora. Quando subir de nível, receberá boas recompensas também. E o Prota ainda diz, estou contando com você. O Sr. Choi já fica todo determinado, falando, não, pode deixar comigo que eu vou fazer. A cena muda e mostra o Sr. Choi sozinho descendo os andares. E por enquanto os andares inferiores ainda estão sem luz. Só está com luz a casa do Prota por causa do seu poder de dignidade. Então ele chega ao primeiro andar e fica falando, ufa, eu só preciso colocar isso aqui. E quando ele olha pra frente, ele vê que tem um grupo de pessoas conversando normalmente. Mas ele já pensa que na verdade são goblins e já fica totalmente assustado. E fala, preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. Mas enquanto ele estava correndo, infelizmente ele torce o pé e cai. E a caixa com suprimentos sai voando por aí. Mesmo com dor, ele já fica falando, eu preciso me mexer, eu preciso me mexer. E quando ele olha pra trás, quando tudo parecia perdido, alguém fala, ei. E quando o Sr. Choi olha, a pessoa pergunta, você tá bem? E eram na verdade os heróis que estavam matando aqueles monstros naquela hora. Na cena seguinte, o sistema já vai avisando. Um sujeito que não teve a entrada permitida está tentando entrar. O protagonista fica encarando o aviso e já fala, o quê? Será que é isso que eu tô pensando? Vamos dar uma olhada. E ele já usa seus olhos supremos. Então ele vê aquele grupo de heróis entrando no seu domínio. Enquanto isso, uma das heroínas já fala, esse é o prédio de onde alguém jogou um pacote de miojo aquela hora. E o outro já vai falando, então significa que esse lugar tem comida então. Enquanto o outro responde, provavelmente sim. Então o Prota já volta a si e já vai falando, são as pessoas de agora há pouco. E o sistema já fala, seres que atendem aos requisitos para receber a cidadania estão se aproximando. Você gostaria de propor a cidadania a eles? E o Prota já fala, então agora é uma proposta de cidadania. E ele já vai pensando, bom, no meu processo de expansão eu poderia forçar as pessoas a ser meus cidadãos. Mas esse caso é totalmente diferente. Mas os que estão fora, então, recebem uma escolha. E ele já começa a ficar todo triste. Se for assim, então eles podem recusar a minha oferta também. Droga. E já vai se perguntando, o que eu faço? Então o interfone dele começa a tocar. E ele já vai ficando mais animado e fala, vamos dar uma olhada, vamos ver o que acontece. E ele vê que era o Sr. Choi. E ele fala, Ji-hoon, você tá aí? E ele fala, sim, só um momento. Então o sistema aparece. O cidadão Choi está no meio de uma missão. Você gostaria de editar a missão? E ele fala que sim. E a missão dele virou, sirva uma refeição aos 6 convidados. E ele falou, Ji-hoon, o que é isso? E ele já vai respondendo, bom, é uma nova missão. Primeiramente, diga a eles que você vai oferecer uma comida, porque eu tenho algo em mente. O Sr. Choi já responde, tudo bem então. Eles disseram que vão concordar com isso por enquanto. E o Prota já agradece muito e propõe a cidadania a todos os 6. Então o sistema aparece e diz que o direito de acessar o 30º andar foi concedido a todos os 6. E já vai falando que o número de cidadãos chegou a 10. A quantidade de experiência e dinheiro que seus cidadãos ganham aumentou em 10%. E ele já vai ficando surpreso. Bônus de dinheiro XP. Então o grupo fala, quem diria que conseguiríamos bônus tão bons enquanto saímos para caçar monstros? Vou receber isso de braços abertos. Ele já vai vendo sua gestão de cidadãos, e ele percebe que tem um que é nível 23. E já fala, esse nível 23 seria tão forte quanto o Calican que eu derrotei anteriormente. E ele já vê que é aquele mesmo cara do beisebol. E ele tem o poder do arremesso de beisebol, que consome energia para aumentar o poder da bola em 3 vezes. Então ele já diz, como esperado, ele é um meta-humano. E já vai explicando seu poder. Na realidade, dependendo de quem lança a bola de beisebol, pode se tornar uma arma. E se a habilidade multiplica o poder por 3 vezes, será perfeita para acabar com monstros. E ele fala, bom, quanto à confiança dele, eu posso aumentar isso aos poucos. E ele já diz pro sistema definir o XP deles em 70%. E o Prota dá uma risadinha e já fala, bom, isso aqui tá feito. E diz que agora ele só precisa dar umas missões para eles caçarem os monstros. E posso apenas ficar sentado e ganhando XP e dinheiro. E ele fala que é como se ele estivesse literalmente jogando no modo automático. E ele fala, bom, eu ainda tenho que conhecê-los, mas na hora certa. Mas eu realmente preciso fazer isso, porque eles podem ser a chave para eu me reunir com minha família.
Então aparece um aviso do sistema. A confiança de Ha Dong-yeon aumentou. E ele falou, o quê? Ele vê que a confiança dos outros também começou a aumentar. E ele falou, o que tá acontecendo? Enquanto isso, a cena muda e mostra o Sr. Choi falando para os heróis entrarem na casa dele. A esposa dele já se pergunta, querido, o que tá acontecendo? E ele fala que explica depois. Pode preparar um pouco de comida para eles? E ela fala, agora, eu preciso fazer tudo do zero. E ele fala, por favor, me ajude com isso, eu acho que o Jae-hyun tem um plano. Ela começa a pensar e fala, bom, tudo bem. E pede para eles esperarem um momento. E eles falam que tudo bem, obrigado. Um dos heróis pergunta, mas que tipo de pessoa é o Jae-hyun? Ele fala, bom, na verdade eu não tenho muita certeza também. E ele já se questiona, você não sabe? Ele fala, não, eu não sei nada sobre ele, além do fato que ele é meu vizinho. E ele já vai se questionando, seu vizinho. Mas o Choi já corta ele e fala, bom, mas ele é uma pessoa bem intrigante na real. E tudo isso é graças à ajuda dele. E um dos heróis já fala, significa que ele também é um meta-humano. Ele olha pro seu bolso e vê um pacote de salgadinho, e já vai falando, ele deve ter uma habilidade incrível para ser capaz de tudo isso. Eu preciso impressioná-lo de qualquer maneira. E já vai pensando, bom, ele é alguém poderoso o suficiente para fornecer eletricidade, comida e água. E vai falando que no mundo atual é uma habilidade milagrosa, então ele tá em outro nível. O Sr. Choi já vai falando, bom, a comida vai demorar um pouco, vocês gostariam de tomar banho? E duas heroínas já falam, banho? É sério, a gente realmente pode? Enquanto eles ficam em choque, eles vão pensando, entendi. Então se eles têm eletricidade, significa que a maioria das instalações também podem ser usadas. Isso significa que... E o Sr. Choi já corta e diz, sim, a gente tem água quente também. E eles ficam totalmente em choque. Água quente? E ele explica que isso também faz parte das habilidades do Jae-hyun. E ele já vai falando, bom, eu tenho 2 banheiros, um banheiro na sala e outro no quarto principal, então vocês podem tomar banho ao mesmo tempo. E elas já ficam totalmente agradecidas, nossa, muito obrigado, isso é incrível. Enquanto isso, os heróis falam entre si, ei, você acha que aquele homem também é um meta-humano? E ele responde, bom, provavelmente, a habilidade dele deve ser muito mais poderosa que a minha. Enquanto isso, do outro lado já fala, bom, não fica desanimado, tudo que a gente precisa fazer é dar uma boa surra. Ele falou, você é um lunático, por que diabos a gente ia tentar fazer isso? A gente devia estar tentando impressioná-lo se for o caso. E ele começa a pensar, é mesmo? E o outro já fala, então por favor, eu tô implorando, por favor, não faça nada, apenas fica quieto aí. Ele, tudo bem então. Bom, de qualquer forma, o nosso objetivo é conseguir o máximo de comida possível. E fala pra eles tentarem não estragar as coisas e prestar atenção. E eles respondem que ok. E ele vê que um dos heróis tá meio cabisbaixo, e já vai falando, Byung-go. E ele responde, sim, desculpa, eu não tava prestando muita atenção. E ele fala, desculpa, tudo isso na verdade é por minha causa. Ele fala, não, você não fez nada de errado, tá tudo bem. E ele fala, não, eu realmente sinto muito. Se ao menos eu não tivesse convidado vocês pra festa na minha casa. E ele fala, não, está tudo bem. Eu fui porque eu quis, fica tranquilo. Vamos conseguir comida aqui e ir pra casa da sua avó juntos. Ele, ok, obrigado. Mas mesmo assim, ele não consegue tirar o olhar de frustração do seu rosto. E já vai falando, bom, já é tarde demais. E fica imaginando que deve ter vários monstros à espreita na casa da avó dele. E já vai falando que a possibilidade dela ainda estar viva é... quase nula. Enquanto o outro fala, bom, na verdade tá bem perto, a gente pode conseguir se trabalharmos juntos até lá. Aguenta firme, só mais um pouco. Enquanto ele tava falando, entendido, mas agora... do nada uma porta vai se abrindo aos fundos. Enquanto os personagens já ficam todos apreensivos e vão perguntando, quem é? E ele já vai pegando a bola de beisebol na mão, mas então foi revelado que na verdade era só nosso protagonista. Mas na visão deles, eles vão falando, sentimos isso naquele instante. E o prota já vai falando, eu vou ajudar todos vocês. E eles complementam, talvez aquela pessoa possa nos salvar desse poço de desespero.